Diz assim, o texto da palavra de Deus, Lucas 1, de 26 a 35. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar: que saudação seria essa? Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. De noite, nós, então, consideraremos esse texto, verso por verso, e os irmãos perceberão a importância do mesmo quando nós agora considerarmos esse estudo, que é muito importante. Por quê? Porque nós somos cristãos, e o cristianismo ao redor do mundo, ele tem o cristianismo protestante, evangélico, o cristianismo ortodoxo, oriental, o cristianismo católico. E nós precisamos compreender que uma igreja que se funda somente nas Escrituras, ela não aceita outros fundamentos para declarações doutrinárias. Um dos princípios da reforma protestante é o sola scriptura, somente a Escritura. O cristianismo protestante está construído sobre um pilar, o pilar das Escrituras sagradas. O cristianismo católico está fundamentado em 3 pilares, em 3 colunas: a Bíblia, a tradição e os dogmas papais. Sobre esse tripé, e em virtude de ter 3 fontes, e não apenas uma, as Escrituras Sagradas, hoje, milhões de pessoas que declaram-se cristãs acreditam em doutrinas como a que agora veremos. Vejamos, Maria e o plano da salvação. De acordo com o catolicismo romano, Maria é corredentora. Ela participa da obra da redenção, junto com Jesus, por meio de quem? De Jesus, os fiéis encontram, por meio dela e por meio de Jesus, os fiéis encontram salvação. Qual é o desdobramento disso? O que isso significa? Que ela não só cooperou com Jesus plenamente para realizar a nossa salvação, mas também significa que ela ativamente trabalha com Ele na aplicação da graça para cada indivíduo. Os irmãos, lendo o Novo Testamento, jamais encontrarão fundamentação para embasar essa declaração de que ela é corredentora, de que ela participa e aplica a obra da salvação na vida do homem. Assim sendo, ela se tornou parceira de Jesus na obra da salvação humana. Para definir, então, o papel de Maria na salvação, nós não cremos que haja qualquer papel, qualquer
participação de Maria na salvação, mas a Igreja Católica elaborou 4 doutrinas a respeito de Maria para definir seu papel no que diz respeito à salvação. A primeira delas é essa: Maria é mãe de Deus. Theotokos é um termo muito usado, né, nos livros de teologia. No Concílio de Éfeso, realizado aí no V século, 431, esse concílio nomeou Maria como Theotokos para enfatizar a divindade de Cristo. Quando esse concílio faz esta declaração, o propósito não era dizer algo a respeito de Maria, mas era para destacar a divindade de Jesus Cristo. Então, originalmente, o propósito foi esse. Uma vez reconhecido o fato de que Jesus era totalmente humano e também totalmente divino, então, esse concílio, não é, afirma Theotokos, Maria, mãe de Deus, e o silogismo, ou raciocínio é: Jesus Cristo é Deus, Maria é mãe de Jesus, Maria é mãe de Deus. Com o passar do tempo, vejam, quando você admite uma exceção, ou quando você faz uma pequena concessão, os desdobramentos destas pequenas concessões. Se um avião, por exemplo, ele se desviar para a direita ou para a esquerda 1 grau, pouquinho no início, no fim, ele não vai te levar para onde você queria, mas ele te leva para muito longe. Com o passar do tempo, a intenção original do concílio de destacar a pessoa de Jesus Cristo, o conceito foi deturpado e usado para elevar Maria a uma espécie de ser quase divino. E não se engane, o catolicismo tem diversas denominações. Debaixo do grande guarda-chuva chamado Igreja Católica, tem diversas linhas teológicas diferentes. E no culto católico, Maria é considerada digna de veneração, não de adoração. Eles reconhecem que pertence somente a Deus. É usada algumas palavras latinas: cultus latria, só para Deus; cultus dulia, veneração para anjos e santos. Então, quando se dobram diante das imagens e a elas se dirigem, é veneração, segundo eles. No entanto, para Maria, é cultus hiperdulia, significa uma veneração maior que se deve prestar a ela do que aos santos e aos anjos, mas menor do que a adoração a Deus. Essa é a primeira doutrina católica a respeito de Maria para definir o seu papel na salvação. Maria, mãe de Deus. Segundo, a virgindade perpétua de Maria. É uma doutrina católica. Maria não era apenas virgem, afirmam, quando Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, mas ela continuou a ser virgem durante toda a sua vida. Ela deu à luz e ela assim permaneceu. E eu não vou dizer até a morte, porque os irmãos verão que, segundo a doutrina católica, ela não morreu. Portanto, nunca teve relações sexuais com José, seu esposo, e nunca teve outros filhos. Ok? Essa é a segunda doutrina. A terceira doutrina: Maria era livre de pecado e não sofreu os efeitos da queda. A doutrina da Imaculada Concepção, quando, não é, afirma que Maria nasceu sem a mancha do pecado original. Segundo as Escrituras, Deus imputou ou atribuiu a toda a humanidade o pecado de Adão. Depois Deus imputou ou atribuiu a Jesus Cristo o pecado de toda a humanidade. Ok? E Deus também imputou ou atribuiu aos que se arrependem e creem a justiça de Cristo, base para a justificação pela fé. Então nós temos
na doutrina protestante estas três imputações, as três atribuições. Atribuiu-se ou imputou-se à humanidade o pecado de Adão, atribuiu-se ou imputou-se a Cristo o pecado da humanidade, e Cristo, pela graça, vai conceder, vai imputar aos que creem a sua justiça para que sejam justificados. Portanto, essa doutrina do pecado original, ela não se aplica a Maria. À luz dos méritos de Cristo, antecipados, porque Cristo ainda não havia nascido, ela foi guardada livre do pecado, consequentemente nasceu num estado de perfeição moral. Assim sendo, ela não teve desejo iníquo, permaneceu pura toda a sua vida e não era capaz de pecar. E isso está baseado em Lucas 1, 28. Segundo a tradução de Jerônimo, para a frase que em nossa Bíblia é alegra-te, agraciada, a tradução da Vulgata, a tradução, não é, para o latim do Velho e do Novo Testamento, que é a versão basicamente oficial do catolicismo, foi traduzido Ave Maria, cheia de graça. Os católicos, então, entendem que uma pessoa cheia de graça não poderia ter pecado. Vejam como uma tradução, aliás, a Vulgata, no que diz respeito também à doutrina da justificação pela fé, ela gerou desvios doutrinários. Foi o renascimento, a volta aos clássicos e a volta aos estudos dos textos originais, e Lutero e os grandes reformadores foram conhecedores do hebraico e do grego, que se propôs uma nova tradução correta dos textos bíblicos para poder corrigir as conclusões teológicas. Então, este estado de pureza do pecado é único entre os seres humanos e qualifica, portanto, Maria para seu papel como co-redentora. Então, os irmãos podem perceber, à luz das Escrituras, a gravidade disso. Algumas autoridades teológicas do catolicismo negam que Maria estivesse incluída na queda. Chegam a esse ponto. E, como eu disse, há várias vertentes teológicas dentro do catolicismo e há um grupo mais radical que, inclusive, quer considerá-la membro da divindade. Né? Quarta doutrina católica, a Assunção de Maria. Vejam bem, se ela não participou do pecado de Adão, se pelos méritos antecipados de Cristo, ela ficou livre do pecado original. E se o salário do pecado é a morte, se Maria morresse, ela estaria pagando, cumprindo a pena do pecado. Como ela não é pecadora, ela se manteve puro toda a vida, então a quarta doutrina é, ela não morreu, ela subiu aos céus. Ok? Então essa doutrina defende que depois de sua vida terrestre, Maria não morreu, mas seu corpo e sua alma foram levados para o céu, portanto ela não sofreu o resultado natural do pecado, que é a morte. Quando Maria chegou ao céu, ela foi coroada como a rainha do céu, dos anjos e dos santos. Ela foi chamada de rainha do céu por ter sido a mãe de um rei, Jesus. Quais são as conclusões aí a extrair? Primeira, a posição exaltada de Maria no culto católico é a base de sua posição como mediadora entre Deus e as demais pessoas. Ninguém pode vir a Jesus senão por meio de Maria. Ninguém pode ir a Deus a não ser por Jesus, ninguém pode ir a Jesus senão por ela. Para o catolicismo, Maria é a fonte de santidade para a igreja. Quarta, ela é considerada advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. Todas estas conclusões se tornam possíveis por quê?
porque elas não estão fundamentadas em um único pilar, as Escrituras Sagradas. Quinto, Maria se torna o caminho para Cristo. Pio X, o Papa, disse: Maria é nosso seguro caminho para Cristo. Pio XII, a devoção a Maria é uma indicação da nossa firme esperança de salvação. São declarações feitas por autoridade católica. Sem Maria não há redenção. Não é isso que nós encontramos quando lemos e estudamos o Novo Testamento. Apesar de citar um ou outro versículo, os exegetas católicos admitem que essas doutrinas se desenvolveram séculos após a época dos apóstolos. Portanto, não podem ser fundamentadas no fundamento dos apóstolos, o Novo Testamento. A virgindade, por exemplo, perpétua de Maria, foi afirmada pelo Sínodo Laterno em 649. E em 1555, essa doutrina, a negá-la, foi condenada pelo Papa Paulo IV. Não é? Então, a virgindade perpétua de Maria. Só aí, no VII século depois de Cristo, a doutrina da Imaculada Conceição de Maria foi proclamada como dogma só no século XIX, 1854. Houve um amplo debate, inclusive teólogos católicos que eram radicalmente contra, mas uma vez que o Papa assinou o dogma, virou doutrina da Igreja, indiscutível, é tão palavra de Deus quanto as Escrituras Sagradas. Bem, mas esse dogma da Imaculada Conceição, se ela nasceu sem pecado, como ela morreu? Então, quase um século depois, século XX, 1950, a doutrina da Assunção. Ela não morreu, tinha que completar o raciocínio. Se ela morreu, então ela era pecadora. Como ela não era pecadora, ela não morreu, ela subiu ao céu. Os irmãos jamais encontrarão no Novo Testamento qualquer fundamento para essas asseverações e para essas doutrinas. Aí os irmãos entendem, cada um de nós entenderá mais, esse princípio fundamental do protestantismo, sola scriptura. O que não se fundamenta na Escritura não pode ser considerado matéria de fé. Esse é o nosso pilar. Toda prática, toda postura, toda liturgia, tudo tem que passar pelo crivo das Escrituras Sagradas. Vejamos, então, as lições. Primeira, Maria foi a fonte da natureza humana de Jesus, e somente isso. Ok? A Bíblia não diz nada mais além do que isso. Segundo, Deus não pode ter mãe, sendo um ser eterno. Terceiro, a natureza divina e pré-existente de Jesus Cristo não teve mãe, pois ele é o eterno Filho de Deus. Quarta, a melhor tradução para o termo grego que está aí, que eu não vou me atrever a ler, é favorecida. Aqui na nossa versão, Almeida século XXI, agraciada, e não cheia de graça, como a Vulgata Latina traduziu. A palavra mostra que Maria foi abençoada por Deus pelo fato de ter sido escolhida como a mãe do Messias. A interpretação mais natural do texto de Lucas 1,47 é o Cântico de Maria, quando ela diz: então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Então, a interpretação mais natural deste texto é que Maria entendeu que ela mesma era pecadora e, portanto, também precisava de um Salvador. Vulgata, como eu já expliquei, é a tradução latina da Bíblia, atribuída a Jerônimo, não é? No quarto e quinto século, ele viveu, considerada a versão oficial da Igreja Católica pelo Concílio de Trento, que é a Contra-Reforma, foi o concílio que rebateu
todas as doutrinas da Reforma Protestante. Quinto, o protestantismo rejeita a doutrina da virgindade perpétua de Maria, pois as Escrituras deixam claro que José e Maria tiveram outros filhos. Veja, por exemplo, aí, Mateus 13, 54 a 56. E chegando à sua cidade, Jesus passou a ensinar o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então, de onde lhe vem tudo isso? O texto bíblico fala do pai, da mãe e dos irmãos de Jesus. Então, a palavra grega adelphi é a palavra normal para significar irmão de sangue. Em nenhum outro exemplo do Novo Testamento essa palavra é usada para significar primo. Então, podemos concluir que depois do nascimento de Jesus, José e Maria tiveram uma vida sexual normal e que nasceram outras crianças na família, sendo ele o primogênito, o irmão mais velho. 7. E último, é muito importante destacar o fato de que isso é uma afirmação de que a sexualidade conjugal é algo santo, é algo puro e abençoado por Deus. Nenhum de nós imagina que o fato de Maria ter tido uma vida conjugal normal, que de alguma maneira ela tenha deixado de ser serva de Deus, santificada, não é? Pela graça de Deus, porque jamais a condição conjugal abençoada, não é? E determinada por Deus para a vida familiar pudesse de alguma maneira prejudicar o caráter e a integridade de uma pessoa em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, milhões de pessoas hoje creem nisso. Creem nisso. E, infelizmente, isso é um desvio doutrinário do ponto de vista do protestantismo significativo e perigoso. Dividir com Maria a obra da redenção, considerá-la co-redentora. Nós precisamos demonstrar todo o apreço, todo o respeito para com Maria como serva de Deus, mas jamais atribuir-lhe uma identidade e um papel que, de acordo com as Escrituras, jamais lhe foi atribuído por Deus. Então, como cristãos protestantes, o nosso dever é permanecer tão somente fundamentados no Novo Testamento, na Palavra de Deus. Porque se nós nos guiarmos somente pelas Escrituras, nós não erraremos. Então, eu termino como comecei dizendo, que a única coluna sobre a qual as nossas doutrinas se fundamentam é a Escritura Sagrada. O catolicismo se fundamenta em 3 pilares ou em 3 colunas: a tradição, os dogmas e as Escrituras. Nós não temos nenhum registro de que em Éfeso Maria não morreu, ela subiu aos céus. Isso é tradição que não tem qualquer fundamentação bíblica e não merece, da nossa parte, qualquer tipo de credibilidade, porque o que caracteriza o protestantismo é o Evangelho. Por isso fomos considerados evangélicos. Evangélico, no sentido literal da palavra, é quem realmente crê somente no Evangelho segundo Deus nos deu, através dos apóstolos, o Novo Testamento. Assim, irmãos,
De noite nós vamos considerar o texto, versículo por versículo, e veremos a maravilha da obra da graça de Deus. Vamos então orar. Senhor, nós agradecemos por ter a Tua palavra em nossas mãos. Senhor, livra-nos dos desvios doutrinários. Senhor, faz de nós um povo que se fundamenta tão somente em Tua revelação. Dá-nos a compreensão das Escrituras Sagradas, assim como abristes o entendimento dos apóstolos, para que eles compreendessem a revelação, abre também o nosso entendimento, para que compreendamos a Tua revelação. Livra-nos do erro, livra-nos dos desvios, de modo que declaremos que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, o homem, o único Salvador. Obrigado por saber que sobre a face da terra e debaixo do céu só há um único nome que deve ser invocado para a salvação, o bendito nome de Jesus Cristo. E é por esse nome que nós agora oramos e agradecemos. Amém.